Olá pessoal, tudo bem? Sabia que existem alimentos que inflamam, que agridem o seu corpo, alimentos que fazem piorar suas dores, sua dor muscular, sua artrose, seu problema de coluna. Além disso, alimentos que inflamam podem inclusive prejudicar o seu coração, aumentar o risco de aterosclerose, que é o acúmulo de gordura nas suas artérias, inclusive nas artérias do coração. Hoje vamos falar sobre 7 alimentos que inflamam o seu corpo e que podem gerar essas inflamações crônicas. Essas inflamações podem levar a uma série de doenças crônicas, como diabetes, as doenças do coração, aquelas doenças autoimunes, levar até depressão e vários tipos de câncer, pessoal. Será que no seu dia a dia você ingere esses 7 alimentos? Então vem comigo para saber quais são eles e como eles fazem mal para o seu corpo e para o seu coração. Então, roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Para quem não sabe, as doenças crônicas, elas estão relacionadas entre si. A maior parte dessas doenças pode inclusive ter relação direta com o que você come, com o que você ingere no seu dia a dia. A ingestão desses alimentos faz mal para a tua saúde e aos poucos eles vão inflamando as células do nosso corpo, até que um dia essas células elas passam a não funcionar adequadamente. E aí os sinais de doenças começam a aparecer. O seu corpo ele começa a ficar doente. Por isso que eu sempre falo que muitas doenças eles não dão nem sinal e nem sintoma. Você não pode esperar que um sintoma apareça para começar a se alimentar bem, por exemplo. Começa logo, Vai retirando tudo aquilo que te inflama e acrescente alimentos que podem ajudar o teu corpo a ser mais saudável. Eu já falei que no mundo moderno, está contribuindo para que a gente se alimente cada vez mais alimentos pouco nutritivos e muito calóricos. Ingestão ali de muita caloria vazia. As indústrias de alimentos colaboram muito com isso. A gente come alimento muito calórico, rico em sal, gordura trans, aí o pessoal coloca conservante, e isso tudo aí é péssimo aí para a nossa saúde. Pode perceber que comprar um alimento industrializado, como nuggets ali, por exemplo, é muito mais barato do que você comprar, temperar, grelhar o teu filezinho de frango, por exemplo. E por que o nuggets ele é mais barato? Porque o nuggets não é só frango. O nuggets tem vários aditivos. Tem amido de milho, pele do frango, outras gorduras, farinha e tem até goma, aquelas gomas ali para dar liga. Por isso que ele é mais barato e ele é pouco nutritivo. Fora as gorduras trans aí que esses nuggets têm, Isso ajuda muito aí na inflamação das suas células. Mas eu não vou colocar só o nuggets aí na lista dos vilões, não. Existem muitos outros alimentos que inflamam todos os dias, quando você ingere. Então vamos aos 7 alimentos que vão te inflamar. Mas antes, você está inscrito no canal? Se você está inscrito, ótimo. Te agradeço aí de coração. Mas se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, clica no sininho para receber todo novo vídeo meu, tá? E é claro que se você achar o vídeo interessante, depois você deixa ali o like, deixa o curtir. Assim o YouTube ele entende que a gente está tentando espalhar cada vez mais os vídeos. Mas agora sim, sem mais delongas, quais são os 7 alimentos que inflamam o seu corpo e que você deve fazer de tudo para tirar da tua alimentação? Alimento número 1, os embutidos e as carnes processadas. Aí o nuggets entra nessa lista. Eu sempre falo desse tipo de alimento nos meus vídeos, principalmente pensando em evitar as doenças do coração. Os embutidos e as carnes processadas são alimentos cancerígenos. Isso aí não é o que estou falando, não, é a própria OMS. Por isso eu sempre digo para evitar ou até retirar totalmente da sua dieta. Então evita comer presunto, salame, salsicha, mortadela, peito de peru, o próprio nuggets, aqueles hambúrgueres de supermercado. Se você ler ali os ingredientes atrás da caixinha, vai ver que tem adição de muitos ingredientes e que talvez aí você nunca nem tenha ouvido falar. Os conservantes, por exemplo, que são alimentos para manter o alimento por longos meses,
eles também são inflamatórios. Fora isso, a quantidade excessiva de sal, a quantidade excessiva de gorduras ruins desses alimentos, tudo isso pode levar à formação de aterosclerose, que é o entupimento das suas artérias. Aí a aterosclerose pode levar ao entupimento das artérias do coração e te levar a um infarto. Ou pode causar um entupimento de uma artéria do teu cérebro e te levar ao derrame cerebral. O ideal é preparar o teu próprio alimento em casa. Deixa para comer ali fora de vez em quando. Na maioria das vezes tenta comer em casa mesmo. Alguns podem dizer que não tem tempo, nem ajuda de ninguém. E eu vou te dizer que conheço muita gente assim com pouco tempo. Mas, mesmo assim eles conseguem preparar o próprio alimento, porque organiza o seu tempo e organiza as suas refeições. Tudo é questão de rotina, pessoal. Rotina e hábito. É difícil, mas dá para fazer. Vamos para o alimento número 2, é o leite. O leite tem um tipo de açúcar que é a lactose. Ao longo dos anos, a enzima que quebra a lactose ela vai diminuindo no nosso corpo, e a gente começa a ter uma certa intolerância à lactose, que é o açúcar do leite. Em excesso, a lactose pode causar inflamação no nosso organismo. Pode causar diarreia, dar mais gases ali. Pessoas asmáticas podem ter mais crise de asma. Pessoas alérgicas podem começar a ter mais rinite, sinusite. Por isso o leite deve ser evitado. O leite é importante para os bebês, para as crianças, porque ele tem cálcio. Mas depois dos 7 anos, a enzima ela começa a diminuir e a lactose ela deixa de ser quebrada no nosso organismo. O excesso dela acaba causando intolerância e várias inflamações. Você tem alguma doença alérgica que não passa de jeito nenhum, uma rinite, uma sinusite? Experimenta parar de tomar leite por um tempo e depois conta aqui para mim se você melhorou. Alimento número 3, a farinha refinada. A farinha refinada é aquela que a indústria de alimento ela tira a parte externa do grão. A parte externa do grão, pessoal, é onde tem a fibra. Então eles tiram a parte que é mais benéfica ali para as bactérias do nosso intestino. As fibras são alimento pré-biótico para o nosso intestino, ou seja, fundamentais para manter ali a nossa flora em dia. A farinha de trigo, por exemplo, pode causar um processo chamado glicação. A glicação nada mais é que uma variação dos níveis de açúcar ali na corrente sanguínea e que dificulta a conversão ali da proteína em energia. Isso é tão ruim ali quanto você ter os radicais livres. Para quem não sabe, os radicais livres, eles te envelhecem e ainda favorecem processos inflamatórios que estão relacionados aí a muitas doenças do coração e outros problemas ali como artrite, por exemplo. Então evita consumir ali aquela farinha refinada. Prefira fazer bolos ali com floco de aveia, farinha de trigo integral, farinhas ali de amêndoa, farinha de coco. Tem aí muitas opções e vai ficar gostoso do mesmo jeito. Qualquer dia desses aí eu vou fazer um bolo bem gostoso, nutritivo para vocês verem. Me aguardem aí que em breve eu vou fazer. Mas e aí, tá gostando do vídeo? Se tá gostando do vídeo, depois compartilha nos seus grupos de WhatsApp, pessoal. Vamos acabar aí com essas doenças crônicas causadas por esses alimentos inflamatórios. Minha ideia aqui é salvar o mundo. Você vem comigo ou você não vem? Mas vamos lá? Número 4 é a bebida alcoólica. O álcool inflama, pessoal. Ah, mas o doutor não falou que pode tomar 2 taças de vinho se for homem, 1 taça de vinho por dia que não faz mal para o coração. Sim, pessoal, isso até está na diretriz de cardiologia. Mas se você não bebe nada de álcool, logicamente que é melhor ainda. E para quem toma muito, pessoal, eu sei que tem gente que toma muito álcool, tenta diminuir pelo menos para chegar nessa dose que eu falei. O consumo excessivo de álcool pode levar a inflamação crônica, tanto das células do fígado, do pâncreas, pode causar infertilidade na mulher, impotência sexual nos homens e até aí muitos tipos de câncer, sabia? Você já ouviu falar em hepatite alcoólica? É uma inflamação causada pelo consumo excessivo do álcool. Episódios ali repetitivos de hepatite pode levar a cirrose hepática. E quando isso acontece, pessoal, significa que as células do fígado já foram destruídas. E aí o paciente, a morbimortalidade desse paciente aumenta e muito. E outra, quem toma muito álcool, ele também pode ter mais infarto, sabia? Isso acontece porque os níveis de triglicérides aumentam e muito, quando a pessoa ali bebe exageradamente.
E os triglicérides aumentados levam a inflamação na parede dos vasos, aumentam o processo de aterosclerose, e o processo de aterosclerose vai levar ao derrame, à insuficiência renal, ao infarto, à insuficiência cardíaca. Então são muitas doenças inflamatórias causadas pelo abuso do álcool. Então se for beber, beba com moderação, assim como tudo nessa vida, né? Alimento número 5, o açúcar. Não tem jeito, pessoal. O açúcar, ele é o principal vilão da inflamação. Está provado que a pessoa que ingere mais alimentos pró-inflamatórios, como o açúcar, ele tem mais AVC e ele tem mais infarto. Então, comer ali um pedaço de bolo de festa, uma vez por mês, não vai te fazer mal, né? Porque isso não faz parte ali da tua rotina. Mas comer alimentos como açúcar todo dia, aí sim ele vai fazer muito mal para a tua saúde. O açúcar está em muitos alimentos. Por exemplo, na bolacha de água e sal. Ele está cheio de açúcar, acredita? Pega lá no rótulo depois para ler, você vai ver que tem muito açúcar ali na bolacha de água e sal. Molho de tomate, por exemplo, também tem muito açúcar. Então, se você é diabético, infelizmente, você não deve comer ali nem esse pedacinho ali de bolo de aniversário. Deve evitar aí o molho de tomate, né? Aquele molho pronto do supermercado. Prepara então ou compra bolos low carb, com açúcar de coco, né? Ou adoçantes naturais, como xilitol, por exemplo. Pega o molho de tomate com tomates e coloca ali uma cenoura para deixar mais adocicado, deixar ele menos ácido. Usa aí a tua criatividade, mas tenta evitar o açúcar. Então, se você é diabético, você tem que evitar ao máximo o consumo de açúcar. E se você não é diabético e quer evitar de inflamar o teu corpo, começa retirando aí o açúcar do café, por exemplo. Então tente tomar, né, o café sem adoçar, ou então adoça com xilitol, stevia, algum outro adoçante, tá bom? Alimento número 6, as frituras, pessoal. A fritura, ela tira as propriedades nutricionais dos alimentos. Então isso afeta a disponibilidade de ácidos graxos, que são essenciais e causa inflamação nas nossas células. A fritura aumenta o colesterol ruim e abaixa o colesterol bom. Então, predispondo mais uma vez a aterosclerose, aumentando o risco de infarto, aumentando o risco de derrame. Minha dica vai ser sempre, cozinha a tua própria comida. Você sabe ali quais ingredientes você vai colocar nela. Use alimentos saudáveis. Faça shots antioxidantes e anti-inflamatórios ali todo dia pela manhã. Pois eu vou deixar no card aqui um vídeo que eu mostro 3 shots para você desinflamar o teu corpo, que é super fácil, super gostoso e refrescante. E finalmente, alimento número 7, as gorduras trans. Você sabe o que é gordura trans? Esse tipo de gordura é utilizado principalmente em alimentos industrializados, ali para garantir, por exemplo, o aumento do prazo de validade, além de conseguir melhorar o sabor do alimento. Mas ele é muito maléfico ali para o nosso corpo. A gordura trans ele pode contribuir também para o desenvolvimento da aterosclerose, além de levar a outros problemas do coração. Além de inflamar, né, ali os tecidos do nosso corpo inteiro também. Então essa gordura ela está presente, por exemplo, na pipoca de micro-ondas, nas margarinas, naquelas massas instantâneas, biscoito, sorvetes. Então sempre leia o rótulo dos alimentos e evita todo e qualquer tipo de alimento que contenha gordura trans, pessoal. No Brasil já existem novas regras para estabelecer que essa gordura ela seja restrita ao máximo, que ela tenha no máximo em 2% do alimento consumido. Vamos torcer para que todo mundo siga essa determinação. Mas vocês viram então quantos alimentos podem fazer mal para a gente? O alimento, pessoal, ele serve para nutrir a gente, para dar energia, para dar bem-estar. Então a gente tem que prestar atenção no que a gente está comendo. A gente tem que se planejar, montar cardápios nutritivos, cardápios anti-inflamatórios. Fuja dos alimentos que inflamam o seu corpo, né? Então você viu com esses 7 alimentos que eu te falei no vídeo, você tem que evitar ao máximo. Compre menos aqueles produtos prontos, produtos industrializados. Tenha essas estratégias em mãos para sempre desinflamar o teu corpo. Outra coisa, você tem que beber muita água e fazer exercício físico regularmente, pessoal. Isso também vai ajudar e muito a desinflamar o teu corpo. Tá ok, pessoal? Então o recado de hoje é esse.
Um grande abraço e até a próxima.